Jailson, estou presidindo essa comissão especial da consulta, junto com os demais membros aqui da consulta. Está ali o professor Peixoto, que também faz parte da consulta, representante dos docentes. Está aqui a técnica. Monalisa, representante dos CAIS. Aqui você está agora como suplente, mas está como titular. Sou Silvino, representante das usuárias e dos usuários do SUS. Eu sou Inajara, representante do DICEM. Bom, então, esse debate é a continuidade do debate que nós tivemos na semana passada. Na verdade, são dois debates distintos, mas é a continuidade do processo de consulta que a gente prevê. Dois debates, foi discutido e aprovado na comissão. Tivéssemos um debate no turno da tarde e outro no turno da manhã, para que contemplasse o maior número de pessoas interessadas em conhecer as propostas de ambas as chapas concorrentes. Eu queria comunicar que agora, de maneira oral, recebemos o comunicado da chapa 2, que os seus membros concorrentes, a diretora e vice-diretora, não estarão presentes ao debate por motivo de força maior, como foi comunicado, de modo que, como o debate a participação é voluntária, não obrigatória, a gente não tem nem o que acatar ou registrar. Esse pedido de comunicação para presença ou ausência não precisa ser formalizado, a presença está prevista nas regras, e a ausência é voluntária, se não quiser comunicar, inclusive não comunica. A chapa 1 está presente o candidato a presidente, aqui, diretor, e a gente, nesse momento, por uma questão de isonomia, eu pergunto ao candidato da chapa 1 se ele permanecerá no debate, se cumpre. Sim. Então, manifestado o desejo de permanecer, a gente então não vai fazer aquele procedimento de praxe de sorteio. A representante da chapa 2 está aqui, vai permanecer se quiser, se também não quiser, pode se ausentar ao tempo que for necessário. De qualquer modo, não estando as duas chapas concorrentes presentes no debate, a gente não vai fazer aquele procedimento de prática do sorteio. Acho que, no geral, vocês compreenderam a essência do debate e as regras que estão estipuladas. Eu não vou ler todas as regras, que é de conhecimento público, foi publicizado pelo Conselho Gestor, aprovado na comissão e enviado para ambas as chapas e também para o Conselho para publicizar, sendo duas perguntas endereçadas para a chapa 1, cujas perguntas vão ser colocadas aqui dentro das caixas correspondentes ao segmento. Então, a gente vai incorporar essas duas perguntas dirigidas à chapa 1 ao terceiro bloco. O terceiro bloco são perguntas, portanto, da comunidade que está aqui presente. Não temos perguntas online, não há essa previsão. Fizemos assim na pandemia, mas nesse contexto já presencial a gente não prevê. E aí, aqueles e aquelas que quiserem fazer perguntas podem, para não ter prejuízo daqueles que compareceram. E no quarto bloco, o encerramento e as considerações finais, também previa 5 minutos para cada uma das chapas. Vamos acabar no tempo previsto para o término, se ambas as chapas comparecessem. Então, eu queria... Ele fez aqui, eu não soube responder, porque se ele tivesse para a comissão, mas eu vou fazer. Já que a chapa não compareceu, mas o representante legal, inclusive eu até olhei aqui com a advogada da chapa, que está chegando, que o representante legal da chapa está aqui, está na gestão, também juntamente com a chapa, e pode responder algumas questões. Porque o regimento, na norma, não consta essa possibilidade da chapa não responder a pergunta. Obrigado pelo seu questionamento.
mas as regras do debate estão previstas que nenhum representante represente a chapa nesse contexto. Representa a chapa no contexto amplo da conselhação. Então, a palavra, contando em 5 minutos, para o professor Admilson, para que ele possa fazer 5 minutos, a gente vai contar a partir do início da fala. Pronto. 5 minutos. A gente avisa com... Tá bom. Eu pedi uma projeção, viu, professor? Vamos contar o tempo a partir da projeção, que da outra vez foi desligado o computador e teve aquele atraso. Vocês vamos projetar agora? Vamos. Ok, tudo bem. Então, A gente contar a partir lá do tempo. Porque na outra vez acho que teve um probleminha técnico, mas hoje eu já me programei, trouxe o pendrive e liguei o computador antes. Tuíra, não falei com você ainda. Como é que você tá? Professor, suas ordens, viu? Se você é sinistro aí, sabe que os sinistros são muito organizados, viu? Bom dia a todos, eu vou me reapresentar. Eu já fui apresentado, já tive a oportunidade de falar esses 5 minutos anteriores. A professora está a caminho, mas eu agradeço a presença de vocês todos aqui. Inclusive, eu adoro debates. Se tem uma coisa que eu vou ganhar positivo nessa candidatura, é a possibilidade de debater as ideias. Talvez Platão, no mundo das ideias, que ele sempre pregou, ele conseguiu criar um mundo quase que perfeito, e há quase 3.000 anos a gente ainda fala dele no mundo das ideias da seguinte forma. Me apresentar, viu, professor Peixoto, não é fácil, viu? Porque o senhor também tem uma carreira acadêmica longa e sabe que muitas vezes os títulos se somam com a pessoa física. Mas eu vou contar um pouquinho do que é esse desejo meu de ser superintendente desse primeiro grande hospital-escola, e é o grande hospital-escola da Universidade Federal da Bahia. Provavelmente um dos maiores da região Nordeste e provavelmente, com os números que eu pude estudar nesses últimos 60 dias, a quão importante ele é para a nossa nação brasileira, não só na formação, mas também no atendimento do usuário do SUS. A minha proposta aqui é falar não apenas do médico anestesista que chegou ao mestrado e doutorado, que tem uma vida acadêmica, mas que teve uma vida transformada, principalmente pelo ensino, principalmente voltada pela gestão, onde fiz cursos de gestões entre as melhores escolas possíveis, porque eu entendo que administrar um hospital é como o Michael Porter falou. Vocês que devem ser de outra área e das áreas médicas também já devem ter ouvido falar sobre ele. Michael Porter foi provavelmente um dos maiores administradores e falava do que era a dificuldade de administrar um hospital. Administrar um hospital não é apenas entregar a logística, não é ter número de leitos, não é realização de procedimentos, não é apenas ter uma entrega perfeita da hotelaria, mas passa por muito mais coisas. Michael Porter chegou a comparar, meus ouvintes, a dificuldade do que é administrar um hospital, de como é a fazer o mesmo movimento de uma indústria bélica. E é isso que eu posso falar. O que eu posso constatar de Porter? Eu fui administrador de um hospital que, quando assumi, que só tinha 534 leitos, integrei com 732. Comecei com 20 leitos de UTI, entreguei com 132. Desses 132, entreguei UTIs neurológicas, integrei UTIs cardiovascular, porque eram as demandas do estado da Bahia. Eram as demandas que a gente não conseguia cumprir naquele momento. E eram demandas que eram importantes para a população e eram modificações que não seriam apenas edificantes, mas seriam transformadoras. Esses leitos que foram entregues, principalmente de terapia intensiva, hemodinâmica, hospital-dia, novo refeitório, foram voltados justamente para que a população pudesse ser bem atendida. Só que existe uma linha em comum que Porter esqueceu de falar, que foi justamente esse perfil de hospital, que são os hospitais universitários. Os hospitais universitários não são mais difíceis de administrar, mas a atenção tem que ser diferenciada para a comunidade que convive. Sei que tem alguns estudantes aqui, e o hospital universitário é feito para vocês. Essa é uma das dificuldades, para que vocês tenham acesso ao hospital. O hospital universitário é feito para o servidor, porque sem o servidor é que vai fazer juntar tudo isso. O desejo da alta gestão com o desejo de aprender do estudante, é isso que vai fazer com que a gente nos transforme como um grande hospital. Associado a isso, a gente tem que lembrar que os professores são a agulha que vai permear por esse caminho todo. É quem vai costurar tudo isso.
professores de enfermagem, professores médicos, professores de farmacologia, de farmácia, professores de psicologia, fonoaudiologia. Esses são os desejos que vão ser feitos para cá, porque essas pessoas é que vão conectar estudantes, técnicos e pacientes. Eu só tenho 1 minuto mais agora para falar. Essa apresentação da chapa já mostrei de uma forma, por isso que eu não fiz nenhuma leitura de slide, mas a minha vocação para esses próximos 4 anos será voltada para você, servidor. Para que todos que frequentem essa casa criem um ambiente harmonioso e que a gente carregue cada vez mais amor por esse hospital. Essa é a questão que eu peço voto para vocês com chapa 1. Tenha coragem de a gente continuar a pensar de uma forma que a gente pode transformar nesse hospital, grande hospital escola, desde 1948. Obrigado. Obrigado, isso. Continua aqui? Continua aqui ou senta? Fica à vontade. Ah, é? Se quiser. Não, se você quiser, eu sento do seu lado também aqui. Não. Então pronto. Tudo bem. A gente, no outro debate, a gente colocou as chapas lado a lado, né? Aqui. Lembra? Porque nós estávamos naquele contexto da pandemia. Esse espaço aqui não é muito confortável para esse tipo de cadeira, não. Ele fica um pouco apertado aqui, as nossas pernas. Tá precisando reformar mesmo, viu? Então, Tá precisando reformar mesmo, viu? Vejam. É uma sala centenária, né, professor? Mas a gente tá precisando reformar mesmo. Vejam. O pessoal candidato para Sérgio tem que falar fora do seu tempo, mas vejam, a gente reorganizou para que, ao invés de a gente ter as 2 perguntas dirigidas de ambas as chapas, uma para a outra, a gente incorporasse as 2 perguntas à chapa 1. Então, nós vamos agora passar para o plenário as perguntas, os papeizinhos aí para formular a pergunta, e a gente vai sortear as perguntas. Então, eram previstas uma pergunta de cada segmento. Nós vamos incorporar mais 2, vamos incorporar mais 3 perguntas, vamos ficar 6 perguntas, 2 por segmento. Deixa eu entender. Então ele vai responder a pergunta que seria dele e a pergunta que seria do outro candidato? Não, doutora. Você seria a responder dele. O candidato que não veio. Doutora, veja, ok, tudo bem, mas a senhora chegou depois do que a gente informou sobre isso, mas eu vou reinformar que, assim, como as 2 chapas não compareceram e a chapa 1 não pode ser prejudicada no tempo que é destinado a isso, mas a gente não pode formular as perguntas da chapa que não estava aqui, que esse bloco prevê que uma chapa faça a pergunta à outra alternadamente. Então, nesse caso, como a chapa não está presente, a gente vai substituir o tempo do debate para não prejudicar a chapa presente. Só as 3 questões. As questões para... ele vai responder a todas as perguntas que a plenária deliberar. Ficou entendido, doutora? Mais ou menos. O que eu entendi é que seriam 3 para cada um, então só teriam 3 para ele, e não 6. Ele vai responder as questões todas que vierem, incorporando o tempo, que seria do bloco 2 no bloco 3. Nós suprimimos... Independente de que para que chapa foi. Entendeu? Suprimimos o bloco 2. A regra do debate é... Professor, minha sugestão é o seguinte, na verdade eu teria direito a 1 minuto. É a ampliação faria as 3 perguntas e a ampliação do meu tempo de resposta. Não, o senhor tem direito a 3 minutos para a resposta. Ok. Teria direito a isso. O que é que nós estamos fazendo? A gente está suprimindo esse bloco dos 3 minutos, incorporando aqui no bloco 3, e ao invés de a gente ter uma pergunta de uma chapa contra a outra que não teremos, a gente vai substituir essa pergunta da chapa pelas perguntas da plateia, incorporando esse tempo e as perguntas para a plateia. Então, não vai ter a pergunta que vai ser respondida pela chapa 1 e pela chapa 2, obviamente não vai ser respondida pela chapa 2 que não está presente. Você responde apenas uma vez, no seu tempo de 3 minutos. Tudo bem, ok. Quantas perguntas vierem sendo sorteadas ali por segmento, ok? O ideal seria manter as 3 dele. Ou agora, nesse bloco, são exclusivamente 3. Você responde 3. O restante que ficou residual, não importa. O residual é do outro candidato que... Doutora, isso está correto, mas a senhora eu vou ler novamente a regra do debate para ficar esclarecido. Talvez
que essa dúvida da representante da chapa 1 seja também uma dúvida de todos os demais que estão aqui. Segundo bloco, serão dirigidas 2 perguntas de tema livre, formuladas por cada uma das chapas, alternadamente, mediante sorteio de quem fará a primeira pergunta. Como a chapa 2 não está presente, esse bloco fica prejudicado. Então, nós estamos suprimindo esse bloco e incorporando o tempo das perguntas para o bloco 2. Ficou para o bloco 3. No limite, foi acertado aí. Ok, são perguntas de cada segmento, 4 segmentos: docentes, discentes, tais e usuários. 4 perguntas, a gente sorteia aqui 4 perguntas. Eu pergunto aqui, ó, a representante fala em nome da chapa ou a representante apenas fez uma questão de ordem e o Fala em nome da chapa. Fala em nome da chapa. Então, a gente mantém 4 perguntas, uma de cada segmento, ok? Fica acertado assim, o que a representante evoca. Obrigado. Nós vamos seguir aquilo que está consignado pela chapa que está representada aqui e que também está presente. Então, nós vamos manter aquilo que foi consignado, uma pergunta de cada segmento, considerando o tempo de 1 minuto para a leitura e 3 minutos para a resposta, ok? Sem réplica e sem tréplica, porque a pergunta do usuário não prevê isso. Ou a pergunta da plateia não prevê isso. Ok? Já temos perguntas aí para a gente começar? Não precisa se identificar se não quiser, apenas colocar o nome do segmento a qual pertence. Tem a pergunta do docente, né? Não tendo docente para pergunta, como é que esse tempo vai ser? A gente não vai complicar. Vai contar, né? Se tiver, eu tenho um docente aqui que é o professor, mas não pode se manifestar, que é da comissão. Né? Só se fizer pergunta direto para a comissão, mas é verdade, ele responde. A gente já pode, se tiver perguntas, a gente já pode ir antecipando aqui para docente, discente, tais e usuários e usuárias. Eu vou aproveitar enquanto são coletadas essas perguntas para esclarecer o trabalho da comissão. A comissão se reúne ordinariamente às quintas-feiras, às 15 horas. Quer caneta ainda? Quer caneta ainda? Formato híbrido e, além disso, se reúne extraordinariamente se houver necessidade. Portanto, a comissão tem um fluxo de trabalho, a gente tem encaminhado os processos para ambas as chapas, talvez não na velocidade que as chapas reivindicam, mas temos o cuidado de, pelo menos uma vez por semana, nós nos reunimos para a deliberação. Claro que todos nós aqui temos outras funções, nós não somos nem liberados, nem somos pessoas que não têm envolvimento com a universidade. Eu sou professor do Instituto de Química, aqui temos técnicos que trabalham, temos técnicas, temos os representantes dos usuários que têm suas funções laborais externas aqui ao hospital e à UFBA, e, portanto, a comissão fez o esforço de ter um dia, que é nesse dia de quinta-feira, às 15 horas, a gente se reúne, geralmente vai até às 17, deliberamos, todas as deliberações são votadas, aquilo que pede votação a gente vota e por maioria absoluta a gente delibera. Não tem ato de ofício, nem tem ato do presidente ou da secretaria. Quando a secretaria envia um documento ou recebe documentos e responde a esses documentos recebidos, é porque foi discutido dentro da comissão. Nós nos reuniremos amanhã às 15 horas para tomar a deliberação, que a pauta já está pronta, e comunicamos aquilo que é essencial
para comunicar, e as atas são assinadas na medida em que a gente vai incorporando os documentos, as assinaturas finalizando. Isso tudo vai compor o livro de processos que vai ser encaminhado até a sexta-feira, que foi o que o Lira comunicou, para ambas as chapas e para o Conselho Gestor, para a publicização. É isso. Então vamos... tem de duas, então a gente tem que ter sorteio. Se tiver mais de uma, né? Mais de uma. Gente, nós vamos dar, são 9h38, 2 minutos mais para a gente começar aqui. As perguntas serão 16 minutos mais, então 20 minutos arredondando aí para os processos, e depois as considerações finais. Então, mais meia hora, 40 minutos de debate aí. Bom. Debate não, que aqui não. Um debate é um encontro com a comunidade, que foi transformado em debate sem. Pronto. Tem alguma pergunta que eu não recolhi? Então, você pode... A gente vai fazer o sorteio. Vamos... Aqui, temos uma pergunta do Vicente. Tem mais uma pergunta vindo? Dá tempo. Dá tempo. Se vocês forem ágeis, igual responde as provas do Enem. Bom, dos usuários só tem uma pergunta, então nós vamos já fazer a leitura da pergunta enquanto os estudantes ali estão respondendo o Enem. É brincadeira, viu? Vocês sei que vocês entraram aqui, então vocês já passaram por essa fase. Com certeza. Agora é a próxima. É o mestrado e doutorado. A pergunta dos representantes dos usuários. Qual será a estratégia do candidato para aquisição de equipamentos e renovação do parque tecnológico do UPS? Então, o candidato tem até 3 minutos para responder. Só vou pedir para ficar de pé. Vamos avisar com... Tá bom. Essa pergunta, usuário, não sei quem foi perguntou, mas é uma das perguntas mais difíceis para o SUS, porque incorporar tecnologia para o SUS tem um custo. E eu tive muita coragem de pensar nisso, porque incorporar tecnologia tem que incorporar resultados a longo prazo. Quando eu assumi o Hospital Geral Roberto Santos, eu não tinha uma hemodinâmica funcionante. E resolvi sentar, na época, com o secretário de administração, qual seria a melhor forma. Porque tem uma frase que eu falo, hospital não é feito de tomografia, não é feito apenas de ressonância, porque isso são todos equipamentos de metal, plástico. Isso tudo são feitos de apenas de instrumentos que são conectados a computador. Incorporar segmentos tecnológicos no SUS passa muito mais do que equipamentos. Temos sorte que tem um governo que volta para universidades federais, que começou a soltar não só incentivos, mas programas, que é o PAC,
E através desse PAC, com certeza, deve ter alguma parte de modernização. Modernizar uma máquina de hemodinâmica custa US$ 1,5 milhão. Mas se ficar parada por 10 anos, como algumas ressonâncias ficaram, como algumas tomografias ficaram, como alguns setores foram reinaugurados 2, 3 vezes, e quando inauguram não tem acesso ao paciente, não adianta nada. Incorporar tecnologia é trazer o melhor resultado. Eu posso dizer isso como médico, viu, presidente? Que quando você incorpora tecnologia, mesmo pagando mais caro, você tem que pensar no longo prazo. Quando eu era diretor, o stent farmacológico, pena que não tem nenhum cirurgião cardiovascular, tem um cirurgião geral, mas o stent farmacológico ele tem uma durabilidade maior. Os eventos isquêmicos pós-implantação desse stent na coronária, ele vai durar mais tempo. Eu fiz questão de pagar, de lutar para que o SUS, que os usuários do SUS, hoje graças a todo o movimento que começou no Roberto Santos, todos os stents são farmacológicos no estado da Bahia, no SUS. Como eu falo de incorporar, eu vou incorporar justamente pensando quais são as dificuldades. Não adianta eu pensar num PET scan se eu não tiver um bunker adequado, com físico adequado para que isso aconteça. Tecnologias no SUS podem ser incorporadas. Por que não cirurgia robótica? Dá para fazer cirurgia robótica. Eu tenho um irmão que é urologista e faz cirurgia robótica e posso ler hoje com tranquilidade o que vai. Incorporar isso, trazer apenas equipamentos sem a funcionalidade não é racional, não faz parte da minha proposta. Vou trazer a máxima tecnologia possível, mas que essa também traga os melhores resultados para o SUS. Independente do preço, porque vida não tem preço. A vida é a vida de alguém que pode ser sua esposa, gente, pode ser seu filho. Então isso não tem preço, mas incorporar uma tecnologia pode ter um custo muito grande para o hospital. Vou trazer o máximo possível para que a gente continue inovando, mas que essas incorporações atendam o usuário do SUS. Perguntas aqui dos discentes. São duas. Sorteio uma. Sorteio para Tuíra, por favor. Escolha uma aí das duas. Obrigado. Discente de Medicina. Como a chapa pretende integrar o Conselho Gestor junto às demandas que se estabelecem na dinâmica do hospital frente aos segmentos que representam de modo que sejam ativamente participativos? E como pretende incorporar a participação discente como protagonismo? Com protagonismo. Essa merece as minhas palmas também, viu? Não sei qual foi o discente que perguntou, mas eu vou falar para todos que estão aqui. Reunião, diálogo, qualquer transformação começa com diálogo. Nós estamos 3 anos sem reunião de conselho gestor, começamos há pouco tempo ter reunião de conselho gestor. Só não participei das últimas porque eu já tinha interesse em ser candidato e que isso não atrapalhasse esse processo, que fosse claro e transparente. Vocês são a voz ativa. Eu estou entre o presente e o passado. Vocês estão entre o presente e o futuro. Ouvir vocês é ouvir a melhor assistência que a gente pode oferecer. Não para mim, José Edmício, mas para meus netos, para meus bisnetos, para quem vai dar a sequência. São vocês, estudantes, não só de medicina, de enfermagem, de farmácia, de fisioterapia, de terapia ocupacional e, por que não, administração, engenharia. São 70 obras documentadas, porque a gente não tem estudante de engenharia aqui para acompanhar e nos dar diretrizes. Porque a gente não tem alunos de arquitetura. A faculdade é enorme. A universidade é enorme. Existem escolas, faculdades que podem frequentar para cá. Os estudantes terão uma cadeira permanente. A primeira coisa que irei fazer é publicar um cronograma das reuniões do Conselho Gestor e tentar reformular esse Conselho Gestor para que a gente consiga ouvir ao máximo a comunidade. Esse cronograma eu posso garantir que eu estarei presente, sem dependente até de se pode até ser por questões de doença, mas eu posso trabalhar o máximo possível para estar presente, porque tudo começa com o diálogo. Não adianta eu pegar o recurso do PAC e não ouvir o seu desejo como estudante.
Não adianta eu inaugurar uma ressonância por 10 anos e não saber que você não quer apenas fazer ressonância, você quer fazer ultrassom, você quer fazer raio-x. Então eu vou ter que ouvir você. Vocês são o futuro da saúde pública brasileira. Vocês não podem deixar esse legado que foi feito há 40 anos atrás, daqueles vanguardistas. E é vocês que vão ter que ter voz ativa. E essa voz ativa começa no Conselho Gestor. Começa com reuniões frequentes. Minha equipe toda vai ser treinada para ouvir, principalmente os estudantes. Eu sei da dificuldade que vocês passam. Alimentação, acolhimento, campos de estágio. Não foram 4 anos, 5 anos aqui na assistência sem ouvir vocês, não. Foi ver as dificuldades de vocês. Médicos residentes, médicos que estavam presentes, a formação daqui. Todos nós que já temos há um tempo de UFBA, nós já somos passado. Eles são o futuro da saúde pública brasileira. São eles que vão acolher nossos entes queridos. São eles que vão acolher o futuro dessa nação. E vocês vão ter cadeira ativa. Reuniões organizadas, com cronogramas bem apresentados, com voz e veto nas opiniões do crescimento desse hospital. Porra, já bati 2 vezes aqui. O pior é que eu sou corredor, viu? Obrigado. Vamos agora para a pergunta do estágio. Obrigado. Pergunta: quais projetos serão realizados para as ações voltadas ao combate ao assédio moral na instituição? Se essa pergunta apareceu, é porque um sinal amarelo eu tenho que ter em mente que é importante. Trabalhar num ambiente hostil e com ameaça não faz crescimento, faz embotamento. Faz a gente refletir o quanto a gente não é lembrado. Eu vou dar voz ao residente, eu vou dar voz ao estudante, mas eu vou dar respeito ao servidor. Vou dar respeito junto com minha vice. Minha vice é professora, que tem uma carreira que passou aqui na universidade. Combateu o assédio moral, como outras situações vergonhosas para os servidores, eu estarei presente em todos os momentos. Carrego a bandeira não só da diversidade, mas da inclusão. E isso vai ser feito. Não adianta a gente ser máquina para produzir números. Não adianta a gente ter apenas números de produção e a gente não está satisfeito. Eu poderia resumir todo o meu projeto de campanha com a professora. Várias horas de discussões até chegar aqui. E digo, meu resumo para no servidor. Sabe por quê, Jean? Porque vocês é que estão aqui no hospital. Eles estão estudando, pertencem a esse hospital, os professores também estão aqui presentes, mas é o servidor que vai levar dia a dia a mensagem desse hospital. E levar a mensagem desse hospital é acolher esse servidor, sem ameaças, sem climas ruins. Esse vai ser meu maior objetivo. Eu vou fazer essa transformação começando pelo melhor acolhimento ao servidor. Acolher o servidor não é só saúde mental com seminários, mas com estratégias. A música ajuda, sabia? Se a gente trouxesse a música, a faculdade de música aqui, a música ajuda. A arquitetura ajuda, as artes ajudam. Quantas faculdades nós temos em São Lázaro? A filosofia. A gente teve um filósofo reitor. Por que a gente não pode trazer a escola de química para contar uma história aqui para que esse ambiente seja melhor? Trazer para o servidor para que a gente tenha um combate disso aqui será uma luta diária, sem perseguições, sem um clima hostil, sem a menor possibilidade que o servidor seja diminuído, porque vocês são tão grandes, vocês são tão importantes. Vocês é que vão acolher os estudantes, é vocês que vão ajudar os professores, é vocês que vão ajudar a alta gestão do hospital a transformar no hospital escola. Esse é o meu desejo, vai ser um combate. Sou a favor da diversidade, sou filho de uma mulher professora
e sei do que é a importância da mulher na sociedade. Então, todas as bandeiras que possam ser inclusivas e construtivas serão feitas comigo e de mão dada com a professora Tereza. Obrigado. Boas perguntas? Esse bloco se encerrou porque nós não tivemos pergunta dos docentes. E agora a gente vai para o último bloco, que é o bloco das considerações finais. A chapa tem até 5 minutos, né? Pode ser usado o tempo da maneira que achar. Como a chapa 2 está aqui presente, a representante não se opôs ao uso do tempo, vocês podem utilizar o tempo aí de 5 minutos sem... Tá bom, eu treinei para 5. Não vai encerrar a fala no meio se esse tempo se esgotar, tá bem? Então a gente pede só um pouquinho de tolerância se a gente, o professor, a professora estiver aí no meio da frase para não levantar a placa de encerrar, já que a chapa 2 não se opôs ao uso do tempo. 5 minutos. Presidente, eu vou lhe pedir desculpa. Durante todas essas apresentações, eu esqueci de fazer uma coisa básica. Uma coisa que é muito frequente hoje em dia, que é me autodescrever. Autodescrever, eu sou um rapaz latino-americano. Belchior não fez a música pensando em mim, não. Mas não tenho amigos importantes e não venho do interior, nascido e criado em Salvador. Mas tenho 1,70 m, cabelos grisalhos, estou usando uma camisa vermelha, um terno preto e uma calça preta. Estou falando de acessibilidade. Tentei vir de elevador hoje. O elevador está interditado. Essa palavra acessibilidade é o que vai ser nos nortear, para que o usuário tenha acesso, para que vocês, estudantes, tenham acesso, para que o técnico tenha acesso e para que o professor tenha acesso. Não adianta transformações de 70 obras se a gente não tiver um elevador de acesso. Não adianta a gente ter um quadro para 500 leitos se a gente não tiver acesso para marcar uma endoscopia e colonoscopia. A questão que eu vou começar o meu discurso agora, já que o meu auto apresentei, eu vou contar, Moacir, uma história que eu conto aos 3 presidentes, aos meus residentes, e falo para eles de uma seguinte forma. Eu não sou machista, mas a gente podia dizer que a história podia ser dividida por Marie Curie. Foi uma mulher que ganhou 2 prêmios Nobel. Não é à toa que o Polônia é uma homenagem ao país que ela nasceu. O senhor sabe disso. Mas existem 3 homens que dividiram a história. O primeiro é um dos que eu mais gosto. Ele falou que tudo sabia, era que nada sabia. E ele dividiu histórias entre pré-socráticos e pós-socráticos. Talvez o pensamento da humanidade fosse mudado por ele, e ele conseguiu trazer aquilo ali. Quando me perguntam sobre esse discurso de Sócrates, eu sempre falo para os residentes, seja humilde. Eu vou ter a humildade de ouvir um por um, entender a demanda de um por um, para que sejam feitas. Reuniões de 3 anos sem acontecer do Conselho Gestor, dados não publicados de obras, dados de números de procedimentos não publicados não acontecerão, porque eu vou ter a humildade de publicar, ouvir críticas e trazer para cá. Sócrates dividiu lá um pouco tempo atrás. Eu vou acelerar um pouquinho, eu vou para 1912, onde teve um judeu que foi extremamente perseguido, mas que dividiu a história, porque ele falou que tudo era relativo. Albert Einstein, com a teoria da relatividade, dividiu a história. Talvez a outra forma de pensar a física mundial. Talvez a outra forma de dizer que tempo e espaço estão juntos e que nosso tempo e espaço é o agora. Não adianta a gente sonhar sem transformação se não trabalhar o agora. É por isso que eu peço o voto para vocês. O Einstein, quando ele divide a história com a teoria da relatividade, ele fala da importância da gente juntar as grandes grandezas. As grandezas dessa universidade federal são vocês, estudantes, são vocês, professores, são vocês, técnicos. E são vocês, usuários, que vão ser beneficiados de toda essa grandeza. Mas o 3º e último ano, que é o que eu mais gosto, como líder religioso, ele falou que tudo é amor, tanto que ele dividiu a história antes e depois de Cristo.
O amor foi suprimido, Luciana, da nossa bandeira, porque era tudo para começar com amor. Amor, ordem e progresso. Jesus Cristo falou em todos os seus evangelhos que amai-vos uns aos outros como os vos amei, sem agressões, sem copos de vinagre, quando você está passando por momentos difíceis. Mas mesmo assim, é o amor que vai fazer com que a gente ame essa instituição e leve à frente. Sem trazer medidas, que a gente não pense que o amor é feito de uma forma plena, não adianta nada. Jesus Cristo ele foi um líder religioso que hoje é seguido por 2 bilhões de pessoas e não foi à toa. Para muitos é o Filho de Deus. Eu digo que foi um exemplo tanto de humildade como capacidade de liderança. Talvez por isso a gente entenda que o amor seja tão importante. Talvez é o que nos conecta entre nossos parentes, amigos, é o que nos conecta entre nossos colegas, é o que nos conecta com o desejo de uma nação melhor. Tudo começa com o amor. Essa minha frase para dizer os 3 homens que dividiram a história é que eu vou trabalhar com muita humildade. Vou esforçar ao máximo. Não chegarei nem perto de Sócrates. Trabalharei para juntar as grandes grandezas desse hospital, assim como Einstein juntou tempo e espaço. Não quero ser presunçoso e dizer não, que eu nunca vou ser prêmio Nobel. Posso ter certeza disso. Mas o que eu posso dizer é que meu grande líder espiritual, ele fala que tudo é amor. E tudo começa com amor. Eu peço que vocês tenham amor a esse hospital. E votem nessa chapa 1, porque todos que estão aqui amam de verdade esse hospital. Obrigado. Eu queria começar agradecendo a Chapa 1 pela presença no debate, agradecendo as representantes da Chapa 1 e da Chapa 2 aqui presentes, agradecendo principalmente a vocês que estão aqui presentes, que deixaram em algum momento os afazeres e o seu tempo destinado a outras atividades para estarem aqui presentes, e um agradecimento muito especial aos membros da comissão que estão aqui, porque essa comissão tem muito trabalho por trás, quando a gente chega aqui organizado e nas outras atividades que a gente tem feito para chegar a trazer a cabo o processo de consulta e que essa consulta seja reflexo daquilo que a comunidade entende, que a comunidade tem como legítimos representantes. A gente tem muito trabalho por trás que não vai aparecer, e é bom que não apareça mesmo. Eu quero então agradecer a todos os membros da comissão, especialmente a secretária Tuíra, que tem feito todo o trabalho por trás, sempre em comunicação comigo, não é nada deliberado da cabeça dela. Tudo o que acontece de comunicação é sempre feito entre a secretaria e a presidência, e todas as deliberações são feitas em conjunto de todos os 7 membros titulares dessa comissão. Muito obrigado e bom dia a todos e todas. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Obrigado.